Que negócio é esse, Sebrae? 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 Dia das Mães, Natal, Páscoa, Dia dos Namorados, datas comemorativas são uma ótima oportunidade para você alavancar o seu negócio e faturar mais, hein? Eu sou Karina Pereira e no episódio 60 do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae, você vai aprender a turbinar as vendas em datas comemorativas e feriados. A nossa convidada é Paula Bondan, diretora criativa da Frau Bondan. Prazer em te receber aqui, seja bem-vinda. Obrigada. É uma marca mineira de doces e presentes, né? Isso. E também temos aqui conosco a analista e consultora do Sebrae Minas, Simone Lopes. Bem-vinda, Simone. Muito obrigada, um prazer estar aqui para bater esse papo hoje com vocês. Primeiramente, eu gostaria que vocês falassem quais são essas principais datas comemorativas. Primeiro, antes de falar quais são as principais datas comemorativas, eu acho que o empreendedor ele precisa entender qual que é o perfil de negócio dele e quais são as datas que de fato farão diferença para esse modelo de negócio. É claro que Natal, Dia das Mães, para a confeitaria Páscoa, muito importante. Essas são as principais datas. Cada tipo de negócio vai poder se beneficiar de algumas datas que são específicas. Então, antes de pensar no senso comum de Natal, etc., pense onde você pode se diferenciar nessas datas. Então, qual data vai fazer de fato diferença para o seu modelo de negócio? Mas, para a maioria, né? Natal, Dia das Mães, principalmente, são as mais importantes. Todo mundo fica de olho ali, porque essa, né, até um segmento de serviço, um segmento de hotelaria, esse pode faturar mais nessas datas. Exato, sem sombra de dúvidas. Então, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, as principais datas, elas já movimentam naturalmente, né, o segmento de comércio e serviços e os empreendedores precisam se preparar para essas. E além dessas, a gente pode citar outras datas, como, por exemplo, o Dia da Cozinha Mineira para a gastronomia, que é uma data em que o empreendedor pode se beneficiar. O Dia dos Avós. O Dia dos Avós é ótimo. Exato, né? Para o modelo de negócio de confeitaria, o Dia dos Avós é muito importante, é interessante. Então, pensar também fora da caixa dessas datas para conseguir alavancar vendas aí nesses períodos. E para que isso aconteça, é importantíssimo, é essencial um planejamento anual de estratégias para ações nessas datas. Para o seu negócio, quais as datas que você já fica de olho sempre? Além dessas, né, assim, o Dia dos Avós, igual eu falei, é um dia que a gente sempre vende bastante também. E o Natal, pra gente, é a principal data. Então, assim, ainda nem chegou o Dia dos Avós e você já está com a cabeça no Natal. É isso Sim. mesmo. O empreendedor ele não pode esperar 3 meses, por exemplo, não. A Ele gente tem não descansa. É lógico que você vai fazendo as coisas em paralelo, né? Porque tem várias demandas além das datas, né? A gente tem que sempre já pensar no futuro. E qual que é a principal preocupação? O que você tem que pensar? Qual que é a estratégia que você usa, passo a passo, para poder ter sucesso realmente nessa data comemorativa? Falar o Natal como exemplo, assim, há anos, a gente escolheu, por exemplo, algumas estampas, né? Então, a gente já trabalhava com quebra-nozes, tipo, quando ninguém conhecia ainda o que é, né, o personagem. Tô sempre buscando referências, né, fora. Tudo vira referência, na verdade. E aí a gente começa a trabalhar a estampa primeiro, os produtos mais ou menos acaba que são os mesmos, né? Às vezes a gente lança alguma coisa nova de doce, igual a gente fez há alguns anos atrás o panetone glaçado no chocolate. Então, aí gera um outro produto. Ou tem uma receita que a gente chama bola de Natal, que é uma trufa que é toda coberta com coco, que a gente só faz no Natal. São alguns produtos que a gente escolhe. E uma outra estratégia que eu acho importante para quem tem ponto físico é sempre transformar o ambiente da loja, né? Então, isso também é um outro trabalho que demanda muito tempo, porque é você entender como que você vai fazer a decoração, como que você vai transformar aquele lugar numa coisa mágica que a pessoa vai querer, né, consumir, sabe? Só o fato dela entrar ali, ela já vai se sentir no clima.
Ô, Simone, quando a gente ouve a Paula falando, parece que é fácil, né? Mas são estratégias muito difíceis, porque ela falou em magia, imagina tornar um ambiente mágico. Então, o empreendedor tem muito trabalho. Exato. O que eu entendo é que o modelo de negócio vai determinar essa estratégia. Então, o que o empreendedor pode pensar? Que ele precisa antecipar a necessidade de compra desse cliente, a decisão de compra desse cliente no negócio dele. As datas comemorativas, elas passam por uma jornada de compra do cliente que demanda uma certa antecedência, porque muitas vezes elas estão ligadas a você presentear um ente querido, ou você se presentear com uma experiência específica, né? Então, o empreendedor, ele precisa já colocar o seu cliente nesse universo com antecedência. E aí ele pode, sim, modificar o ambiente da loja física, como é o caso da Paula, mas ele pode também promover algum tipo de evento que vai envolver esse cliente na lógica da data comemorativa, assim como muitos empreendedores, por exemplo, uma loja de roupa, combinar o lançamento de uma coleção com uma data comemorativa e convidar esse cliente para um evento específico, esse é um bom exemplo. Ou pensar num negócio de alimentação, numa experiência que seja específica para aquela data, então um jantar sensorial específico, uma loja de utilidades com aquela linha de presentes que seja específica para a data. Muitas vezes o empreendedor não precisa criar um produto novo, mas embalá-lo de uma forma diferenciada. Então, essas são estratégias que podem ajudar nessa promoção nas datas comemorativas. E como saber qual que é a estratégia certa para o seu negócio? Bem, na minha opinião, isso passa muito pelo posicionamento do negócio. Então, o empreendedor, ele tem que ter total consciência do posicionamento do negócio. Isso vai muito para o posicionamento de marca, pela persona desse negócio, como ele se comunica com esse cliente. Então, essa resposta, ela vem muito antes e ela é muito mais abrangente do que a estratégia de vender em datas comemorativas, inclusive. Eu acho também que é muito intuitivo e muito de teste, né? Assim, você tem que estar sempre testando e descobrindo, porque não existe Não tem uma fórmula mágica, né? Não é receita de bolo. Então a gente tem que estar sempre, a gente mesmo está sempre fazendo teste, sempre colocando produtos no mercado, assim, né? Cria uma coisinha, assim, apesar, né, de ser um contrassenso, né, economicamente falando, né, a parte criativa, ela sempre lateja, assim, é uma coisa que dá vontade, sabe, de fazer, porque você pensa em coisas que vão curar uma dor, por exemplo, de alguém, né? A gente fez uma vez umas caixinhas que tinham um coração de chocolate dentro e por fora vem escrito Love Therapy, que era só, tipo assim, era muito simbólico, porque você vai curar uma dor de amor, você vai acalentar, né, alguém que está passando por algum momento, ou como são as barras que a gente fez também, que tem palavras nas barras de chocolate, porque não é um chocolate, né? Você está levando uma mensagem para aquela situação, para aquele momento que a pessoa está vivendo, né? E eu acho que isso que é presente. Eu não me prendo somente a datas, eu, Paula, para presentear as pessoas, sabe? E eu acho que é um pouco disso que a gente faça. Que você leva para o seu negócio. Tem quanto tempo que existe o seu negócio? Como que começou? Esse ano está fazendo 21 anos. Começou, na verdade, eu sempre fiz muita... eu trabalhava com joia de prata na época, com pedra brasileira, vendia para fora. E a minha irmã e minha mãe, a gente sempre fez, desde criança, coisas que a minha avó mandava para gente. Todos os anos, nas datas comemorativas, a gente recebia. E minha avó era alemã e fazia aqueles biscoitos, pão de mel. Então, a gente recebia e era tão gostoso aquela sensação, né? Assim, de abrir aquela caixa, de sentir aqueles cheiros, né? E a gente sempre fazia para dar para amigos, assim, né? Também nas datas. E aí virou, tipo, aos poucos, foi virando um negócio, né? E eu falei assim, bom, vou me dedicar aqui algumas semanas para começar, para ajudar. E aí eu fiquei, elas saíram e eu fiquei.
O negócio dela é muito intuitivo, né? Ela pegou a experiência que ela sentiu, que ela viveu e passa isso para os clientes. E agora, quem não tem essa sensação? Como que cria essa estratégia para poder, que não tem essa intuição, que não teve essa experiência e quer transformar o negócio dele nessa experiência para o negócio, para o cliente, nessas datas comemorativas? Eu acho que é importante uma pesquisa, entender quem é o seu cliente ideal. Porque uma coisa é quem é o seu cliente atual. E outra é quem é o seu cliente ideal, quem que você quer atingir com essa estratégia, né? Então, olhar para o seu cliente, entender qual que é a dor, qual que é a necessidade, que passa muito pelo que você colocou, né, no desenvolvimento de algumas linhas de produtos, isso vai ajudar esse empreendedor a tomar a decisão de como se posicionar. E esse posicionamento, ele vai mostrar algumas necessidades que o empreendedor vai ter que se adaptar para atender às datas comemorativas com segurança e para que isso seja rentável economicamente falando. Então, no momento que você vai trabalhar uma data comemorativa de forma eficiente, planejada, você espera que a sua demanda, ela aumente. Então, o empreendedor precisa estar preparado para esse aumento da demanda. Então, isso vai mexer com o estoque dele de embalagem, de produtos, etc. Ele está pronto. A equipe está adequada para esse aumento do atendimento? Então, isso também o empreendedor tem que levar em conta, principalmente nas principais datas que vão impactar no negócio dele. Então, não é só ter uma boa ideia. A boa ideia não vende sozinha. Não, ela não vende sozinha, definitivamente. E assim, tudo depende também do produto, do que a pessoa vende, né? Se ele já vende, se ele já existe, né, como empreendedor, ele conhece também o público dele, né? E ele vai saber onde que ele vai poder trabalhar e escalar um pouco mais, né? Que eu acho que é o objetivo. Exato. Assim, um exemplo de modelo de negócio que trabalha muito as datas comemorativas, acho que são as confeitarias, né? Então, o seu negócio é muito mais que uma confeitaria, ele tem toda uma experiência ali atrelada, mas as confeitarias, elas fazem isso muito bem. Então, elas lançam coleções que não necessariamente são novos produtos, e sim estratégias de promoção e de divulgação e de cardápios que são sazonais ali e que vão aproveitar das datas comemorativas. E aí, para isso, tem toda essa preparação, que vai envolver estoque, que vai envolver funcionários, que vai envolver embalagem, que vai envolver a divulgação, o marketing digital. Ele tem que ser pensado com antecedência para impulsionar essa data comemorativa também. Então, o cliente, ele tem que ser levado a uma imersão nessa estratégia. Então, a ideia é o começo. E, a partir daí, o empreendedor tem que ir distribuindo todas essas atividades que vão impactar no negócio e lembrar que, além disso, desse movimento que ele está incentivando, ele já tem um movimento natural do negócio dele. Então, ele tem que fazer a combinação aí de todas essas variáveis. E quando ele está vivendo uma coisa, ele já está com a cabeça em outra, né? A gente citou aí o Natal, por exemplo, mas como fazer um panetone? Todo mundo faz panetone, todo mundo quer fazer um panetone diferente. Como ser diferente? Como fazer algo que vai realmente encantar o cliente? Não é só chamar a atenção, que vai encantar, que ele vai querer escolher o seu produto. No nosso caso, a gente recuou no panetone também. Exatamente por essa oferta enorme, né, que tem no mercado. Já fizemos muito, né, durante anos, assim, tentamos inovar em sabores, né, na questão da mineiridade, porque a gente trabalha muito com a cultura local também, né, a gente valoriza muito o que é de Minas. Só que de um tempo para cá, a gente tem percebido essa demanda, essa oferta enorme. Então, a gente prefere focar em outras coisas que só a gente tem. Então, assim, a gente manteve o panetone glaçado no chocolate. O ano passado, a gente fez a rabanada glaçada no chocolate. Então, assim, foi o maior sucesso, que era uma coisa que, tipo, eu nunca tinha visto. E fazemos outras coisas, assim, temáticas mesmo, né? A gente foca, é o que você falou, às vezes você não muda tanto o produto, mas você muda a embalagem, né? E ser diferente no panetone, você tem que ser muito diferente.
né? Então, aí foi uma escolha nossa, eu achei ela muito assertiva, assim. E viu como que isso ultrapassa o planejamento de datas comemorativas. É uma estratégia da própria empresa em relação ao seu posicionamento de produto, né? Então, foi uma decisão tomada com base em uma data comemorativa, mas que impactou o posicionamento da empresa como um todo, né? Sim. Então, é isso que o empreendedor precisa estar sempre atento. As datas comemorativas, elas têm que ser o reflexo da própria empresa. O empreendedor, ele não pode criar um novo conceito para aquela data comemorativa que vai impactar tanto na operação dele durante o ano inteiro. E isso vale para lojas físicas de produtos, comércios e também para prestação de serviços, né? As datas comemorativas, elas têm que transpor, trazer uma diferenciação que faça a atração do cliente, mas sem também modificar de forma substancial o posicionamento da empresa. Então, o empreendedor também tem que ter essa atenção. A gente, assim, faz, né? Não vou falar que não faz, porque a gente trabalha muito com o mercado corporativo, então a gente atende algumas demandas, mas sempre também, assim, fazendo algo diferente do que o que tem, né? Tipo, dá uma cara nova para o panetone, ou é a embalagem, ou ele faz parte de algum kit, ou é ele glaçado, né? Passado no chocolate, sabe? São essas estratégias, assim, em relação ao panetone, que é um grande símbolo, né, Pelo do que eu Natal. entendi, assim, o Natal é super importante para vocês. Sim. Mas aí você não pega aquele símbolo maior do Natal, que é o panetone, e investe toda a sua Não. energia ali. Você começa a criar coisas diferentes para complementar. Esse é o seu diferencial. Exato. Por aí. É isso. Então, assim, ela observa o mercado e o que é bom para ela, né? Então, o cliente, o empresário, ele tem que estar sempre atento a isso, a observar o mercado, aprender com o concorrente, aprender com ele, principalmente, para poder criar as estratégias. Exato, e por isso o planejamento é tão importante. Uma outra estratégia que eu quero destacar para as datas comemorativas é que é a oportunidade para o empreendedor trabalhar de forma bem consciente a gestão comercial do negócio dele, do pequeno negócio. Não necessariamente fazendo promoções, mas escolher bem qual vai ser aquele produto que ele vai investir esforço, marketing, divulgação, olhar se aquele produto é de fato o produto que traz uma margem maior para ele, se de fato aquele produto é o produto que talvez não traga uma margem tão grande, mas que vai fidelizar o cliente para consumir ao longo do ano todo. As datas comemorativas, elas têm o poder de trazer novos clientes, né? Você investe ali numa temática, numa divulgação específica e você consegue atrair esse novo cliente. É isso que eu até ia perguntar, porque no caso dela é uma loja física, ela tem aquele cliente de boca a boca, mas às vezes a data comemorativa também é uma ótima oportunidade de você fazer uma mega campanha e conquistar novos clientes, né? E atrair mais clientes. A gente sempre aproveita dessas datas porque você se dedica mais a elas, né? Porque durante o ano, você vê, são várias demandas que o empreendedor tem, né? Assim, no dia a dia. Não é que você fica lá sentado esperando, só pensando e criando qual que vai ser o próximo produto, né? Então, a gente aproveita, sim, né? Quando você faz uma coisa muito bacana, né? Você, sabe, se inspirou ali, fez um produto novo, você vai aproveitar aquele produto para trazer novos clientes, com certeza. Você vai divulgar ele muito mais, você vai fazer fotos melhores, né? E eu acho que, inclusive, dá um ânimo novo. Sim, Motiva, né? Exato. Sim. Exato. E aí, por isso que é importante unir essa estratégia toda à questão de pensar comercialmente a data comemorativa para que ela seja uma alavanca mesmo de lucratividade para o empreendimento, né? Então, essa estratégia comercial, ela também está ali dentro daquele checklist de coisas que o empreendedor tem que pensar qual o produto que ele vai promover. O produto que vai ajudá-lo a fidelizar mais clientes, ou o produto que vai ajudá-lo a ter uma lucratividade maior naquele momento, ou o produto que vai ajudá-lo a, de repente, esgotar um estoque que está parado. Então, ele tem que pensar nessa estratégia e traçar ali o plano de ação dele para essas datas. E às vezes, quando está atrasado, por exemplo, é melhor pular aquela data ou fazer de última hora? Eu já escolhi várias vezes pular, entendeu? Porque, tipo, dia dos professores, né? Dia da secretária. A gente acaba
são tantas datas que, assim, que se tiver outra demanda que vai te absorver e que vai te fazer faturar mais, é melhor você não perder tempo naquilo, porque é pequeno, né? Não vai resolver se aquilo que você já está com um andamento, que já tem uma demanda, né? Você vai resolver muito, vai faturar muito mais com isso do que com uma data que ficou para a última hora. Entendeu? E além disso, fazer uma promoção, né, do negócio para uma data comemorativa sem esse planejamento pode prejudicar a qualidade do serviço prestado ou ali do atendimento ao cliente, no caso do comércio. Então, se está atrasado, avalie se é viável e já comece a planejar a próxima data, né? Eu acho que é mais acertado do que atropelar e de repente você ter o cliente insatisfeito, um cliente que já era fidelizado e que não teve o mesmo nível de qualidade de serviço. Então, isso também Porque, é assim, importante. é muito bonito a gente saber, né, as regras, né, como que você faz, você tem que planejar o ano inteiro. Só que a realidade é outra, né? O dia a dia de uma empresa, do tamanho que for, é sempre recheado de surpresas, De né? imprevistos, né? Então, assim, não é que janeiro já estou com a Páscoa pronta e março já estou com o Natal pronto, né? A gente não consegue. E o que eu acho que é muito válido da sua fala é que, assim, a gente aqui no Sebrae, a gente sempre orienta sobre o planejamento, etc. Mas o que fica para o empreendedor, eu acho que tem que ficar para o empreendedor é comece. Sim. Comece a se organizar, né? Então, comece, priorize. Não dá para priorizar todas as datas, priorize uma no seu ano e faça daquela data a melhor data, né? Então, eu acho que isso é uma forma de começar a organizar o negócio e de ter êxito nessa estratégia de datas comemorativas. Sim, é importante, sim, e é um exercício, né? A gente sempre separar, tipo, uma segunda-feira para se reunir com a sua equipe, para fazer um planejamento, né? Pelo menos, sabe, para um mês, para 2 meses. Isso sem falar do ano, né? Das datas. Mas é importante a gente criar esse hábito e forçar para que ele exista, porque sempre tem imprevisto, sempre tem demandas que te tiram desse foco, né? Então é sempre assim, a gente tem que Um exercício. fazer esse exercício. A gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu gostaria que vocês deixassem para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo uma dica valiosa para quem às vezes não está preocupado ainda com o Natal ou nem com o Dia dos Avós e está meio preocupado, desesperado. Qual que é uma dica você que tem 21 anos de experiência pode dar para essa pessoa e você também como consultora? São tantas, né? Porque a gente vai... É o que eu falei antes, assim, a gente vai aprendendo, né? Todos os dias a gente aprende, assim. Não adianta você... É lógico que um Sebrae, né, uma consultoria, ela sempre te dá o direcionamento, né, abre a cabeça, assim, para poder fazer o que é o correto, o que seria o correto. Mas eu acho que é tentar realmente se organizar. E eu falo por mim, assim, é um exercício diário, entendeu? Não é uma coisa simples, não é você olhar que, como exemplo, né? Né, a empresa tem tanto tempo de vida e é organizada e é perfeita, porque não existe, né? Eu acho que uma boa dica seria menos perfeição, que é uma coisa que eu me cobro o tempo inteiro, assim, executar. Mais ação e menos perfeição. Antes de deixar a dica principal, eu queria até botar mais uma pimenta, que 2022 a gente tem uma data que para muitos modelos de negócio ela vai ser muito importante, que é a Copa do Mundo, que esse ano vai acontecer em dezembro, que é próximo do Natal. E já está na hora de aproveitar, de planejar as ações para aproveitar essa data, né, esse evento, que para vários segmentos é uma oportunidade de negócio. Então fica também essa dica aí da Copa do Mundo. E assim, eu falei muito aqui de planejamento, eu acho que essa é a dica principal, é ter planejamento para aproveitar as datas, mas também
saber priorizar onde você vai, de fato, investir seu tempo e também para o pequeno empreendedor, para que ele delegue algumas atividades nesses momentos. Ações de datas comemorativas demandam um esforço extra e o empreendedor não pode centralizar todas essas tarefas. Então, que ele fique na estratégia e que ele tenha uma equipe coordenada para colocar em prática todas essas ações. Então, mais que vender, gente, aproveite as datas comemorativas para atrair e, principalmente, fidelizar o seu cliente. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Foi ótima. Obrigada. Até a próxima. Até. E só lembrando que toda essa terceira temporada do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae, você pode assistir no nosso canal do YouTube do Sebrae Minas e, claro, ouvir na sua plataforma de áudio favorita. E não se esqueça de entrar no site do Sebrae.mg. Lá você pode baixar gratuitamente cartilhas e e-books sobre vendas e acompanhar a nossa programação de palestras e oficinas sobre marketing, hein, gente? E fique ligado, porque no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre as melhores formas de pagamentos para pequenos negócios, hein? Fique com a gente. Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?